Gente, vamos falar sério agora. Tem vários casos aí pra gente discutir, pra gente debater, porque o caso que mais chocou todo mundo, né, nos últimos dias foi realmente daquele homem que deu mais de 60 socos na sua namorada, né? O ex-jogador de basquete, o Igor Eduardo Pereira, ele foi preso. A gente contou essa história aqui por ter agredido a namorada dentro de um elevador em Natal. E olha, tem novidade desse caso, porque ele foi denunciado pelo Ministério Público e agora se tornou réu por tentativa de feminicídio. A vítima passou por uma cirurgia de reconstrução facial depois de ter sofrido múltiplas fraturas no rosto e também no maxilar. E, segundo um relato escrito num bilhete, ela afirmou que o agressor queria sim matá-la. O Igor Cabral segue preso na cadeia pública de Noracimas, em Ceará-Mirim, está reclamando de várias e várias situações aí da cadeia, dizendo que apanhou. Nós trouxemos a imagem essa semana, inclusive, dos hematomas, entre aspas, dele. E aí eu quero discutir o seguinte, Diogão, a justiça ela é muito criticada, né? Mas nesse caso, ela está agindo com uma certa rapidez, né? Agisse sempre rápido. E eu estranho, algumas vezes as pessoas falam, não, mas não pode ser tão rápido assim, tem que ser rápido sempre, porque justiça que demora acaba virando injustiça, né? E não tem dúvida que, na impressão que a gente vê, lógico, o andar do processo pode nos surpreender, mas para mim, não tem dúvida que queria matar. Porque um soco basta para matar. Teve uma sorte incrível a Juliana de não vir a morrer. 61 socos, um atrás do outro. Depois que a pessoa já está completamente abatida, continuar batendo. Ah, mas foram remédios, foram medicações. Foram medicações que algum médico impôs a ele? Injetaram nele contra a vontade? Ou ele deliberadamente resolveu tomar? E será que foi o único impulso que os remédios deram a ele? Porque todo mundo sabe que quando medicação altera o comportamento da pessoa, o primeiro sinal nunca é o mais drástico. Ele poderia ter percebido, se é que fosse verdade o problema dos medicamentos, e já ter pensado, consultado o médico, tentar entender, muito provavelmente parar de tomar aqueles medicamentos, ou vitaminas, ou anabolizantes, ou sei lá o que ele tomava, para não ter esse problema. Então, isso não é desculpa de forma alguma. É que nem o cara matar uma garrafa inteira de pinga e falar, a culpa foi da pinga. A pinga Exatamente. não entra por conta própria no corpo dele, não é verdade? Exatamente. E tem um fenômeno, né, Diogão, que todo mundo agora, né, Regis, a gente comentou isso essa semana aqui. Tá tendo surto, né? Ah, surtei, ih, E aí, surtei, ai, outra meu coisa, remedinho. ele demorou muito pra pedir desculpa, porque eu acho que você fez uma cagada, Mas não cometeu um foi ele, crime. foi advogado Exato, que... então, mas assim, Claro. a primeira coisa que a pessoa devia fazer é criar uma defesa já inicial, na minha concepção, se ela acha que ela tem algum um direito à defesa. Ele demorou muito, não fez isso e agora tá justificando essa coisa de estar alterado quimicamente, né? Mentira, Coloca... cascata. Demorou também essa Cascata. justificativa, né? E não teve nenhum laudo que provou isso ainda. Então tem tudo isso. Tudo cascata. Isso é tudo orientação do advogado. Primeiro foi, como é que era? O surto de claustrofobia. Claustrofobia, foi Agora é o inventando. remédio. Daqui a pouco vai ser possessão demoníaca. Cara, não, pode esquecer. Isso é Agora, tudo como a cascata. Carla bem nos informou essa semana, ele pode passar por um júri popular, né? Não, ele Inclusive. vai, não tenha E dúvida aí, meu amigo, aí o negócio realmente vai ficar encrespado pra Porque ele. tem requintes de crueldade, né? É. Uma coisa, ele realmente continuou batendo nela mesmo depois que ela tava já prostrada. Então Cara, é requinte de o crueldade. trabalho do promotor vai ser muito simples no julgamento. Basta colocar o vídeo. Qual a estratégia da promotoria? Não precisa de Nenhuma. muita Eu vou coisa. colocar o vídeo na íntegra. E tá resolvido. E os jurados vão ter que assistir. Exato. Acabou o julgamento. Quer falar, Diogão? Sim, ele vai passar por um júri popular, Paulo, porque o júri popular acontece no Brasil apenas nos casos dos crimes contra a vida. E a tentativa de feminicídio, muitas pessoas ainda não entendem, é bom a gente reforçar, é a tentativa de assassinato, especificamente com uma mulher, porque além de ser uma pessoa a qual se quer matar, é também pelo fato de ser uma mulher, de ser vista como mais frágil e, portanto, o prazer de matar é ainda maior. É terrível falar isso, mas essa é a realidade, né? Agora, Diogo, num país em que os crimes não são resolvidos, nos traz um acalento essa rapidez, né?
Sem dúvida alguma. Num país onde os crimes não são resolvidos, a enorme maioria dos crimes, a gente não sabe o nome de quem cometeu. Isso é terrível aqui no Brasil. A gente vê muito aquela discussão, né, de que polícia prende, justiça solta, mas a gente precisa lembrar que o pior problema das nossas polícias disparado é a falta de estrutura. Não é falta de vontade, não é incompetência, é falta de estrutura, falta de gente, falta de apoio por parte dos governadores e até do governo federal, com investimento, com mais estrutura para poder investigar. Porque no Brasil inteiro, de cada 10 crimes violentos, 9 não se sabe o nome do autor, Paulo. É um absurdo. Então, quando isso. a gente tem um caso desse que sabe o nome do autor, que Uhum. identificou e que a justiça vai rápido, eu fico, não vou dizer contente, mas super aliviado, pelo menos. É. E principalmente porque as estatísticas têm mostrado que essas ações de proteção às vítimas de homens violentos têm surtido efeito, sim. A gente vê a repetição de casos que não chocam, mas aqueles casos que se resolvem e que o bandido, que o agressor se retrai, acabam não virando notícia, mas felizmente são em grande número. Pediu, Reis? Sobre essa questão de falta de estrutura que o Diogo comentou, eu acho que às vezes a gente fica até na dúvida se também não há uma má vontade. Eu presenciei algo muito triste. Eu acompanhei uma amiga até a delegacia que sofreu uma agressão do Aqui em São companheiro Paulo. aqui em São Paulo, na Zona Oeste, que é até meio que considerada uma região nobre, perto de Pinheiros. E eu fui na delegacia com ela e chegando lá, a pessoa que é o atendente, acho que era um delegado, não sei exatamente quem era a função, era um policial. Ele falou assim: ah, pode sentar aí, vai demorar no mínimo umas 5, 8 horas pra eu poder falar com vocês. Falou isso pra mulher? E a pessoa tava com ferimentos no rosto. Bingo, esse é o ponto. E aí, ela tava já abalada, assim, 8 horas. Aí eu falei assim, aí eu olhei, Gente do céu. Paulo, eu juro, eu olhei assim pra cadeira, tinha 2 pessoas sentadas. Eu falei, mas só tem 2 pessoas sentadas aqui na recepção Má da vontade, delegacia. aquela coisa do... Ah, mas demora, É. demora muito, demora. Só tem eu e mais uma pessoa atendendo. Olha o descaso da polícia brasileira Ou seja- também. Então, assim, falta pessoal, ok, mas tinham 2 pessoas sentadas numa É. cadeira. É o sentimento de, De puta, não me dá foda-se, trabalho, tipo, né? foda-se, vai putz, embora. dar Você trabalho. sabe qual é o clima que reina nesses casos na delegacia? Isso é um absurdo, né? Na delegacia rola o seguinte clima. Ah, meu, a gente tem tanta coisa pra fazer, cara, vai ficar atendendo. Não, Mais uma pessoa que apanhou. Mais uma. E aí Então, aí tudo foi- é feito pra E desestimular. aí ainda falou, faz online. Eu falei assim, mas ela não vai ter que ir no ML? Tipo, sabe? Ela não vai ter que fazer um corpo de delito? Faz online. Faz gente. online? Agora, Como assim? agora, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade que incomoda? As pessoas estão com as atenções voltadas para esse caso porque não é um casal preto, pobre de periferia. É um casal branco, filmado no elevador de um prédio bacana, né? O cara é musculoso, a menina é bonita. Tá todo mundo acompanhando isso também, por quê? Porque se fosse outra situação, Você vai ver, você Era- vai ver que o cara tá virando exemplo, viu? Eu vou trazer já um outro caso do Distrito Federal que aconteceu ontem, que você vai ficar assim, pasmo. É a mesma cena. Agora, só quero fechar essa história que o Reis falou, porque acho que o Diogo quer falar sobre isso, né, Diogão? Pois é, o Reis pegou na ferida. Não conheço uma pessoa que tenha entrado numa delegacia com um problema, porque ninguém vai na delegacia sem problema, né? E tenha saído de lá minimamente satisfeito, sentido bem atendido. Isso é corriqueiro. Mas precisa lembrar de umas outras coisas, Reis. Quantas delegacias não fecham fim de semana? Tem alguma explicação para isso? É A verdade. não ser economia de dinheiro? Delegacia do Itaim, um bairro super conhecido por furtos e roubos e assassinatos por causa de celulares. Aquele ciclista que morreu é na área do Itaim. Fecha no fim de semana. Delegacia Não do faz Jaguaré sentido. e um monte de outras fecham. Por quê? Porque não tem gente. Então, quando você entrou na delegacia, o escrivão estava desanimado, tanto quanto você saiu, porque ele sabe que ele vai fazer um trabalho burocrático, vai preencher um boletim, nananã, e aquilo lá vai ficar parado numa O prateleira, Diogo, porque não tem investigador, e não aí... tem polícia científica, não tem nada disso, e aí a coisa não consegue andar, e ele fala, eu não consigo fazer o meu trabalho funcionar. Mas falta, então, falta concurso público? O que falta? Falta Quem que resolve? estrutura, Falta, investimento, né? Investimento Nós ficamos mesmo. por 20 anos perdendo 1.000 policiais civis por ano neste estado de São Paulo, o mais rico de todos. 1.000 por perdendo? ano. Perdendo temos porque um se déficit. aposenta, né? Ah, Se aposenta, não coloca um outro, ou
pede licença ou vai para outro trabalho para ganhar um pouco melhor, e a reposição é lenta. Nós tivemos notícia recentemente, o ano passado, não, mas o governo do estado contratou 4 vezes mais policiais. Sim. Mas o ano passado e o retrasado não tinha contratado. Então é simples reposição já com atraso. Tudo bem. Meus Entra amigos, num lugar de deixa eu fechar, reposição. Regis. Só para fechar, olha o desprezo que o próprio sistema tem pela segurança do cidadão. Eu me lembro muito bem numa época, o Diogo vai lembrar isso, sabe aqueles governadores que falavam, não, agora a gente está equipando, equipando a nossa polícia, não sei o que, bababá. Aí tinha... chamava as emissões de TV para filmar as novas viaturas da rota saindo. Cara, as viaturas davam a volta no quarteirão e você ficava com a impressão que eram várias viaturas, mas não, eram as mesmas dando a volta no quarteirão. Lembra disso, Diogo? O papo de tiozão. Não é papo de tiozão. Aí você tinha 20 aqui, né? viaturas. Ele imitando o Maluf. Não, aí você tinha 20 viaturas. Aí as viaturas ficavam dando volta no quarteirão ali da coisa. Papo O pessoal de fala, tiozão. nossa, quantas viaturas? Não, eram as 20, as mesmas 20. Regis, a nossa audiência não é que nem você, ela é mais jovem, ela não passou por isso. A gente fez uma entendeu? pesquisa. Nós fizemos. nem Nós fizemos. tanto. Nós fizemos. Beijo Não, pras não. minhas véias, hein? Beijo pras minhas véias. Mas nós a gente tem que contar a história para a turma. Exatamente. Vou lembrar. O único investimento, mais ou menos, e ainda mequetrefe, é na Sim. polícia militar. Por quê? Porque ela é mais visível. Sim, A sim. polícia que não aparece, que é aquela que investiga, essa fica largada. Essa é a realidade do Muito Brasil.